Era uma tarde de sábado, nublada, quando tudo começou. Daquelas tardes em que o céu parece guardar segredos, quando as nuvens pesadas fazem a luz do dia ficar diferente, meio dourada, meio cinza. Lucas tinha 9 anos e estava entediado, muito entediado. Sua mãe, Helena, trabalhava no laptop na sala, digitando sem parar, os dedos dançando sobre o teclado, com aquela pressa de quem tem 1000 coisas para resolver. Lucas já tinha assistido televisão, já tinha jogado videogame, já tinha até tentado ler um dos livros que a professora recomendou. Nada parecia interessante naquele dia cinzento. Foi então que ele ouviu um barulho vindo do sótão. Não era um barulho assustador, não. Era um rangido suave, como se algo muito antigo estivesse se movendo lá em cima, chamando por ele. Lucas olhou para cima, para o teto da sala, e sentiu aquela curiosidade que só as crianças sentem. Aquela vontade irresistível de descobrir o que está escondido. Mãe, ele chamou, sem tirar os olhos do teto. Posso subir no sótão? Helena parou de digitar por um instante. Ela olhou para o filho com aqueles olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Eram olhos bonitos, mas cansados. Olhos de quem trabalha demais e dorme de menos. O sótão, ela repetiu, como se a palavra trouxesse memórias que ela não tinha certeza se queria revisitar. Por que você quer ir lá em cima, meu amor? Está tudo empoeirado, cheio de coisas antigas. Eu sei, Lucas respondeu, com aquela teimosia gentil das crianças, mas eu não tenho nada para fazer e... sei lá, mãe, eu quero explorar. Helena suspirou, um suspiro longo, que parecia vir de muito fundo. Ela olhou para a tela do computador, para a planilha cheia de números que precisava terminar até segunda-feira. Então, olhou de volta para o filho e, naquele momento, ela viu o que estava perdendo. Viu um menino de 9 anos que não queria ficar sozinho em um dia cinzento. Um menino que queria aventura, mesmo que fosse só em um sótão velho. Está bem, ela disse, fechando o laptop devagar. Mas vou com você. Aquele lugar é perigoso para subir sozinho. Os olhos de Lucas brilharam. Não era sempre que a mãe parava de trabalhar para fazer alguma coisa com ele. E subir no sótão juntos parecia uma verdadeira expedição. Eles pegaram uma lanterna na cozinha. Helena puxou a escada dobrável do teto no corredor. E os degraus rangeram quando se desdobraram, como se estivessem com saudade de serem usados. Lucas subiu primeiro, com a lanterna na mão, iluminando o caminho. O cheiro que veio lá de cima era inconfundível. Cheiro de tempo, cheiro de coisas guardadas, de memórias embaladas em papelão e esquecimento. O sótão era exatamente como ele tinha imaginado. Penumbra atravessada por raios de luz que entravam pelas frestas das telhas. Poeira dançando no ar como pequenas galáxias. Caixas empilhadas por todos os lados, algumas com etiquetas desbotadas, outras sem identificação nenhuma. Uma bicicleta velha encostada na parede. Um manequim que parecia uma pessoa no escuro e fez Lucas dar um pequeno pulo de susto. Calma, Helena disse atrás dele, colocando a mão no ombro do filho. É só a dona Manuela. Era da sua avó. Ela fazia roupas em casa. Lucas riu, meio sem graça. Achei que fosse uma pessoa... Eu também achava, quando tinha sua idade, Helena confessou. E pela primeira vez, naquela tarde, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Eles começaram a explorar. Lucas abria as caixas com cuidado, encontrando tesouros esquecidos. Roupas antigas que cheiravam a naftalina. Fotografias em preto e branco de pessoas que ele não conhecia, mas que tinham o mesmo formato de nariz que ele via no espelho. Livros com páginas amareladas. Uma coleção de discos de vinil
que a avó guardava com carinho. Foi quando Lucas estava no fundo do sótão, agachado atrás de uma pilha de caixas, que ele a viu. Uma caixa diferente das outras, menor, de madeira escura, com detalhes entalhados nas laterais. Ela estava meio escondida, como se alguém tivesse colocado ali com um propósito e depois simplesmente esquecido. Mãe, Lucas chamou, a voz ecoando no espaço silencioso. Olha isso aqui. Helena estava do outro lado do sótão, folheando um álbum de fotografias. Quando ouviu o filho, ela se virou e congelou, porque ela reconheceu aquela caixa. Reconheceu imediatamente. Ela atravessou o sótão devagar, muito devagar, como se seus pés estivessem pesados. Quando chegou perto de Lucas, ela se ajoelhou ao lado dele, e suas mãos tremeram um pouco quando tocaram a madeira escura. Você sabe o que é isso? Lucas perguntou, notando a mudança na mãe. Helena não respondeu imediatamente. Ela apenas passou os dedos pela tampa da caixa, sentindo os entalhes, limpando a poeira que se acumulou ao longo de anos. Muitos anos. Quase 10 anos. Essa caixa, ela começou, e sua voz estava diferente. Mais suave, mais distante. Essa caixa era do seu pai, Lucas. O menino arregalou os olhos. Ele sabia muito pouco sobre o pai. Sabia que ele tinha morrido quando Lucas era muito pequeno, tão pequeno que ele não tinha nenhuma memória dele. Sabia que a mãe não gostava muito de falar sobre isso, porque doía. Sabia que havia fotografias dele pela casa. Um homem moreno com um sorriso enorme e olhos gentis. Mas era só isso, apenas fragmentos de alguém que ele nunca conheceu. Podemos abrir? Lucas perguntou, quase sussurrando. Helena olhou para o filho. Viu a curiosidade, a esperança, aquela necessidade de conexão que toda criança tem com suas raízes. E ela sabia que não podia negar isso a ele. Não devia. Podemos, ela disse, e sua voz estava embargada. Lucas abriu a caixa devagar. As dobradiças rangeram, protestando contra o tempo. E lá dentro, embalados em papel de seda amarelado, estavam os tesouros. O primeiro item que Lucas tirou foi um carrinho de madeira. Não era um brinquedo qualquer, comprado em loja. Era artesanal, feito à mão, com rodas que giravam de verdade e uma pintura vermelha já meio desbotada. Lucas girou uma das rodas com o dedo, e ela rodou suavemente, como se ainda estivesse esperando para correr por aí. Seu pai fez esse carrinho, Helena disse, a voz agora definitivamente embargada. Ele era muito bom com as mãos. Fazia coisas bonitas de madeira. Esse foi um dos primeiros brinquedos que ele fez. Para você? Para mim? Lucas perguntou, incrédulo. Mas eu nem tinha nascido ainda. Tinha. Você estava a caminho, Helena explicou, limpando uma lágrima que insistia em cair. Quando eu estava grávida de você, seu pai ficava na garagem todas as noites, trabalhando nessa caixa. Ele queria que você tivesse brinquedos especiais, brinquedos que nenhuma outra criança teria. Brinquedos feitos com as mãos dele, com amor. Lucas segurou o carrinho com mais cuidado agora, como se estivesse segurando algo sagrado. De certa forma, Ele olhou para a caixa de novo e viu que tinha mais coisas. Muitas mais coisas. Havia um aviãozinho de madeira com asas pintadas de azul e pequenas hélices que giravam. Um barquinho com vela de pano. Uma casinha com portas que abriam de verdade. Cada peça era única. Cada uma tinha sido lixada, pintada, montada com paciência infinita. E no fundo da caixa, embrulhado com ainda mais cuidado, havia um último brinquedo, um cavalinho de balanço. Pequeno, do tamanho certo para uma criança pequena. Feito de madeira clara, com uma crina feita de barbante amarelo e olhos pintados, que pareciam gentis. Lucas tirou o cavalinho da caixa e colocou no chão do sótão. Mesmo depois de tanto tempo, o mecanismo de balanço ainda funcionava. Quando Lucas empurrou o cavalinho, ele balançou suavemente,
fazendo um som rítmico e reconfortante. Helena estava chorando. Agora, não era um choro de tristeza, ou pelo menos não era só de tristeza. Era um choro de memória, de amor, de tudo que se perdeu e de tudo que ainda permanece. Por que você nunca me mostrou isso antes? Lucas perguntou, e não havia acusação na sua voz, apenas curiosidade genuína. Helena respirou fundo, limpou o rosto com as costas da mão e tentou encontrar as palavras certas. As palavras que uma mãe deve dizer a um filho quando fala sobre perda e amor ao mesmo tempo. Porque doía demais, ela admitiu. Quando seu pai morreu, Lucas, eu guardei essa caixa aqui e nunca mais quis vê-la. Era muito difícil. Cada brinquedo aqui dentro era um sonho que ele tinha para você. Uma brincadeira que ele planejava ter com você. E quando ele se foi, eu não consegui olhar para isso sem sentir que algo foi roubado de vocês dois, dele e de você. Lucas ficou quieto por um momento. Ele olhou para os brinquedos espalhados ao seu redor, cada um contando uma história silenciosa, uma história de um pai que ele nunca conheceu, mas que claramente o amava, que tinha gastado horas, dias, semanas fazendo coisas bonitas com as próprias mãos, imaginando o sorriso do filho que ainda estava por vir. Como ele era? Lucas perguntou, a voz pequena, de verdade. Como ele era, Helena sorriu. Um sorriso triste, mas também feliz. Como só quem amou de verdade consegue sorrir. Ele era alegre. Ela começou. E era como se estivesse abrindo uma porta dentro dela mesma. Uma porta que tinha ficado fechada por muito tempo. Seu pai, Rafael, ele tinha essa capacidade de fazer qualquer situação ficar mais leve. Ele ria muito, daquele jeito que faz todo mundo ao redor rir junto, sabe? Ele adorava música, tocava violão e cantava mal pra caramba, mas cantava feliz. Lucas riu dessa última parte e Helena também riu. Ele era gentil. Ela continuou, gentil de verdade, não daquele jeito superficial. Ele parava para conversar com todo mundo, com o porteiro do prédio, com a senhora que vendia flores na esquina, com as crianças da rua. Ele via as pessoas, sabe, de verdade. E ele queria me conhecer? Lucas perguntou. E havia algo na pergunta que fazia o coração de Helena apertar. Querer? Helena repetiu. E sua voz estava cheia de certeza agora. Lucas, conhecer você era tudo que ele queria. Quando eu contei para ele que estava grávida, ele chorou. Chorou de felicidade. Ele já tinha comprado livros sobre como ser pai. Já tinha planejado como ia te ensinar a andar de bicicleta, a jogar futebol, a pescar. Ele falava com você todas as noites. Colocava a mão na minha barriga e contava histórias. Histórias malucas que ele inventava na hora. Lucas pegou o cavalinho de balanço de novo e ficou olhando para ele, como se pudesse ver, através da madeira, através do tempo, até o dia em que aquele brinquedo foi feito. O que aconteceu com ele? Lucas perguntou. Embora já soubesse a resposta básica, mas ele queria ouvir da mãe. Precisava ouvir. Helena respirou fundo. Essa era a parte mais difícil. Foi um acidente de carro, ela disse, simplesmente. Ele estava voltando do trabalho. Foi rápido. Os médicos disseram que ele não sofreu. Ela fez uma pausa. Você tinha apenas 3 meses. Você era tão pequenininho, Lucas. Ainda nem sabia sorrir direito. E ele adorava segurar você. Passava horas apenas te observando dormir, com aquela cara de quem não acredita que tinha tanta sorte. Ele me segurou? Lucas perguntou. E havia algo de urgente na pergunta. Ele chegou a brincar comigo? Chegou, Helena garantiu. E agora ela estava sorrindo de verdade, um sorriso cheio de memória. Todo dia, ele te dava banho, trocava sua fralda teninaba para dormir. Ele era um pai presente.
mesmo naqueles 3 meses curtos. Mas ele nunca chegou a te ver andando. Nunca te ouviu chamá-lo de pai. E esses brinquedos, ela apontou para a caixa, esses brinquedos eram para quando você fosse maior. Ele estava guardando para quando você pudesse realmente brincar, apreciar o trabalho dele. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo. Ele pegou cada brinquedo, um por um, examinando os detalhes. As marcas do trabalho manual, as imperfeições que tornavam cada peça única. E quanto mais ele olhava, mais ele sentia uma conexão estranha, como se de alguma forma conhecesse o homem que tinha feito aquilo, como se as mãos que tinham trabalhado a madeira tivessem deixado mais do que apenas brinquedos, tivessem deixado parte de uma alma. Posso ficar com eles? Lucas perguntou. Posso levar para o meu quarto? Helena olhou para o filho e viu algo nele. Viu que ele não estava apenas pedindo brinquedos. Estava pedindo uma conexão, uma ponte para um pai que ele nunca conheceu. Claro que pode, ela disse. Eles sempre foram seus. Desde o dia em que seu pai começou a fazê-los, eles desceram do sótão juntos, carregando a caixa de madeira com cuidado. Lucas insistiu em levar o cavalinho de balanço separado, abraçado contra o peito. Quando chegaram no quarto dele, Lucas colocou cada brinquedo em um lugar especial. O carrinho na prateleira, ao lado dos seus livros favoritos. O aviãozinho pendurado no teto, com um fio de nylon, para que parecesse estar voando. O barquinho na mesinha de cabeceira, e o cavalinho de balanço ficou no canto do quarto, perto da janela. Naquela noite, Lucas não quis jantar muito. Ele estava quieto, pensativo. Helena respeitou o silêncio dele. Ela sabia que o filho estava processando muita coisa. Estava conhecendo o pai de uma forma que ela nunca tinha permitido antes. Depois do banho, quando Lucas estava de pijama e escovando os dentes, Helena foi até o quarto dele e pegou um livro para ler antes de dormir. Era a rotina deles. Mas quando ela entrou no quarto, ela viu que Lucas estava sentado no cavalinho de balanço, balançando devagar, olhando pela janela para a noite lá fora. Lucas, ela chamou suavemente. Ele se virou e havia lágrimas nos olhos dele. Eu queria ter conhecido ele, Lucas disse, a voz tremendo. Eu queria que ele estivesse aqui. Helena sentiu o coração se partir. Ela foi até o filho, se ajoelhou ao lado do cavalinho e abraçou o menino com força. Eu também queria, ela sussurrou, todo santo dia. Eu também queria. Eles ficaram assim por um tempo, mãe e filho, abraçados em um quarto cheio de brinquedos antigos, chorando juntos pela primeira vez, uma perda que sempre esteve ali, mas que nunca tinha sido realmente compartilhada. Depois de um tempo, Helena se afastou um pouco e secou as lágrimas do filho. Mas sabe de uma coisa? Ela disse, ele está aqui, de certa forma, nesses brinquedos, em você. Você tem o sorriso dele, sabia? E aquele jeito de inclinar a cabeça quando está pensando. Isso é igualzinho ao Rafael. Lucas limpou o nariz com as costas da mão. Mesmo, Helena confirmou. E tem mais. Você sabe, porque eu sei, que seu pai amava você mais do que tudo no mundo? Lucas balançou a cabeça porque ele me fez prometer uma coisa, Helena contou. E era uma história que ela nunca tinha contado antes. Logo depois que você nasceu, uma noite em que estávamos os 3 no quarto, eu de um lado da cama, seu pai do outro, e você no meio. Ele segurou a minha mão e disse, Helena, se alguma coisa acontecer comigo, prometa que vai contar para o nosso filho todo dia o quanto eu o amava. Prometa que ele vai saber que foi desejado, esperado, amado, desde antes de nascer. E eu prometi, mas eu não cumpri. Eu não cumpri porque era muito difícil falar sobre isso. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Mas eu vou começar a cumprir agora, ela disse. Firme,
porque você merece saber. Você merece conhecer seu pai, mesmo que seja através de histórias. Lucas assentiu. Ainda no cavalinho de balanço, ainda se movendo suavemente para frente e para trás. Ele ia gostar de me ver brincando com isso? Lucas perguntou, tocando a crina de barbante do cavalinho. Gostar? Helena sorriu. Isso era o sonho dele, Lucas. Ele passava horas naquela garagem, trabalhando nesses brinquedos. E sabe o que ele dizia? Ele dizia: mal posso esperar para ver a carinha dele quando descobrir esses brinquedos. Mal posso esperar para brincar junto com ele. Isso era tudo que ele queria. Te ver feliz, te ver brincando. Lucas olhou para os brinquedos ao redor do quarto. O carrinho na prateleira, o aviãozinho que balançava suavemente com a brisa da janela, o barquinho na mesinha e o cavalinho em que ele estava sentado. Cada peça feita com amor, cada peça esperando por ele durante quase 10 anos. E então, algo mudou no rosto de Lucas. As lágrimas secaram e um sorriso pequeno, mas genuíno, apareceu nos seus lábios. Era um sorriso de compreensão, um sorriso de conexão. Mãe, ele disse, olhando para ela, com aqueles olhos que eram tão parecidos com os de Rafael. Eu acho que ele está brincando comigo agora. Helena sentiu um arrepio. O quê? Ele sempre quis me ver brincar com esses brinquedos, não foi? Lucas explicou, a voz suave, mas cheia de convicção. Ele fez cada um deles imaginando eu brincando, imaginando a gente brincando juntos. Então, toda vez que eu brincar com isso, de certa forma, ele está aqui, está brincando comigo, está vendo o que ele sempre quis ver. Helena ficou completamente paralisada. Não porque a ideia fosse absurda, mas porque era a coisa mais linda que ela já tinha ouvido. E porque, de alguma forma, fazia todo o sentido do mundo. A sabedoria das crianças, às vezes, é assim, simples, direta e profundamente verdadeira. Você tem razão, ela sussurrou. E agora era ela quem estava chorando de novo. Você está completamente certo, meu amor. Lucas voltou a balançar no cavalinho, mas agora o movimento era diferente. Não era mais triste, era quase alegre. Era uma brincadeira. Oi, pai. Lucas disse para o ar, para o quarto, para os brinquedos, para a memória de um homem que ele nunca conheceu, mas que sempre o amou. Vamos brincar juntos. E naquele momento, naquele quarto iluminado apenas pela luz do abajur, Helena jurou que podia sentir algo, uma presença, uma sensação de paz que ela não sentia há anos. Como se Rafael realmente estivesse ali, finalmente vendo o que sempre quis ver. Seu filho brincando com os brinquedos que ele tinha feito com tanto amor. Helena ficou ali por mais algum tempo, apenas observando Lucas brincar. Ele pegou o carrinho e começou a fazê-lo correr pelo chão, fazendo sons de motor. Depois pegou o aviãozinho e o fez voar pelo quarto, com os braços estendidos, girando e rindo. E quando voltou para o cavalinho de balanço, ele balançou com mais energia, como se estivesse realmente cavalgando, indo a algum lugar maravilhoso. Mãe, Lucas disse depois de um tempo, sem parar de brincar, você pode me contar mais histórias sobre o pai? Amanhã? Depois de amanhã? Sempre, sempre, Helena prometeu. Quantas histórias você quiser ouvir? E podemos trazer mais coisas dele e do sótão? Lucas perguntou. Eu quero conhecer tudo sobre ele. Podemos, Helena concordou. No próximo fim de semana, vamos lá juntos e vasculhamos tudo. Vamos descobrir cada pedaço de história que ficou guardado. Lucas sorriu, um sorriso grande como o do pai. Um sorriso que iluminou o quarto inteiro. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Lucas dormiu abraçado ao barquinho de madeira, com um cavalinho de balanço ao lado da cama, como um guardião silencioso. E Helena, antes de apagar a luz e sair do quarto, ficou parada na porta por um momento, apenas olhando, e ela sussurrou, tão baixo
que nem Lucas ouviu. Obrigada, Rafael. Obrigada por esses brinquedos. Obrigada por esse menino incrível. E obrigada por ainda estar aqui, de alguma forma, cuidando de nós. Então ela fechou a porta, deixando o filho dormir em paz. 3 meses depois, a casa tinha mudado. Não fisicamente, mas energeticamente. Era como se algo que estava trancado tivesse sido aberto. E agora o ar circulava melhor. A luz entrava com mais facilidade. Helena tinha começado a cumprir a promessa. Toda noite, antes de Lucas dormir, ela contava uma história sobre Rafael. Algumas eram engraçadas, como a vez em que ele tentou fazer um jantar romântico e acabou queimando tudo, e eles tiveram que comer pizza no chão da cozinha, rindo tanto que choraram. Outras eram tocantes, como a vez em que Rafael encontrou um cachorro de rua machucado e passou a noite inteira cuidando dele até conseguir um lar para o animal. Lucas absorvia cada história como uma esponja. Ele fazia perguntas. Queria saber detalhes. Como era a voz do pai? Como ele ria? Que time ele torcia? Que música ele gostava de ouvir? E Helena respondia tudo com paciência, feliz por finalmente poder compartilhar aquelas memórias. O quarto de Lucas tinha virado um pequeno memorial dos brinquedos. Ele brincava com eles todos os dias. O carrinho tinha descido rampas imaginosas, feitas de livros empilhados. O aviãozinho tinha voado por países inteiros criados na imaginação de Lucas. O barquinho tinha navegado por mares feitos de cobertores azuis. E o cavalinho de balanço tinha levado Lucas a aventuras incontáveis. Mas havia algo mais. Lucas tinha começado a fazer seus próprios brinquedos. Tinha pedido à mãe para comprar madeira e ferramentas simples. Nada muito elaborado, mas o suficiente para um menino de 9 anos começar a aprender. E ele passava horas na garagem, mesma garagem onde Rafael tinha trabalhado anos atrás, tentando criar suas próprias peças. No começo, eram coisas simples. Um barco que mais parecia um pedaço de madeira torto. Um carrinho que não tinha rodas iguais. Mas Lucas não desistia. Ele lixava, cortava, tentava de novo. E a cada tentativa, ele ficava um pouco melhor. Helena às vezes ficava na porta da garagem, apenas observando. E era como ver Rafael vivo de novo. A mesma concentração, a mesma teimosia gentil, a mesma alegria de criar algo com as próprias mãos. Um dia, Lucas estava na escola quando aconteceu algo especial. A professora tinha pedido para cada aluno trazer algo importante para eles e contar a história daquele objeto. Era um exercício de oratória e compartilhamento. Na manhã daquela apresentação, Lucas acordou cedo. Ele foi até o quarto, pegou o cavalinho de balanço, que agora era sua posse mais preciosa, menos, e colocou em uma sacola grande para levar para a escola. Tem certeza que quer levar o cavalinho? Helena perguntou, preocupada. Você não tem medo de ele se machucar? Eu preciso levar ele, mãe, Lucas disse com convicção. Essa é a história que eu preciso contar. Na escola, quando chegou a vez de Lucas apresentar, ele colocou o cavalinho na frente da sala. Todas as crianças olharam curiosas para aquele brinquedo antigo, tão diferente dos jogos eletrônicos e brinquedos modernos que eles estavam acostumados. Esse é o meu objeto mais importante. Lucas começou, e sua voz estava firme. Esse é um cavalinho de balanço que o meu pai fez para mim antes de eu nascer. Ele fez uma pausa. Meu pai morreu quando eu era bebê. Eu nunca conheci ele de verdade, mas alguns meses atrás eu encontrei uma caixa no sótão da minha casa. E dentro dessa caixa tinha vários brinquedos que ele tinha feito com as próprias mãos, imaginando o dia em que eu ia poder brincar com eles. As crianças estavam completamente silenciosas agora. Até a professora tinha parado de escrever no caderno para prestar atenção. Cada brinquedo foi feito com amor. Lucas continuou. Minha mãe me contou
que meu pai passava noites inteiras na garagem, trabalhando nessas peças, sonhando com o dia em que a gente ia brincar juntos. Ele nunca chegou a ver esse dia, mas eu acho que, de certa forma, ele está vendo agora. Lucas tocou a crina de barbante do cavalinho. Toda vez que eu brinco com esses brinquedos, eu sinto que estou conhecendo meu pai. Eu sinto que ele está ali comigo, brincando junto, finalmente vivendo o sonho que ele tinha. E isso me faz feliz. Me faz sentir que ele não está realmente longe. Ele está bem aqui. Quando Lucas terminou, algo incrível aconteceu. Várias crianças na sala estavam chorando. A professora também. E quando Lucas olhou para os colegas, ele viu algo que não esperava. Compreensão, conexão, como se por um momento todos na sala tivessem entendido algo profundo sobre amor, perda e memória. Depois da aula, várias crianças vieram falar com Lucas. Algumas queriam ver o cavalinho de perto. Outras queriam contar suas próprias histórias de familiares que tinham perdido. E pela primeira vez, Lucas não se sentiu diferente por não ter um pai. Ele se sentiu conectado, parte de algo maior. Quando Helena foi buscá-lo na escola naquele dia, a professora pediu para falar com ela. Dona Helena, a professora disse, os olhos ainda vermelhos, eu só queria dizer que o seu filho é um menino muito especial. O que ele compartilhou hoje foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi em anos de ensino. Ele tem uma sabedoria que vai muito além da idade dele. Helena sorriu, orgulhosa. Ele puxou ao pai. Naquela noite, Helena preparou o jantar favorito de Lucas. Macarrão com almôndegas. Eles comeram juntos na mesa da cozinha, conversando sobre o dia, sobre a apresentação, sobre tudo. Mãe, Lucas disse no meio do jantar, eu estava pensando em uma coisa. O que foi? Helena perguntou, enrolando o espaguete no garfo. Você acha que o pai ficaria orgulhoso de mim? Lucas perguntou, e havia algo vulnerável na pergunta, como se a resposta realmente importasse. Helena colocou o garfo no prato. Ela olhou para o filho, para aquele menino que parecia crescer um pouco mais a cada dia, e sentiu o peito apertado de amor. Lucas, ela disse, segurando a mão dele sobre a mesa, seu pai já estava orgulhoso de você antes mesmo de você nascer. E se ele pudesse te ver agora? Ver um menino corajoso, gentil, criativo que você se tornou? Ele explodiria de orgulho. Tenho certeza absoluta disso. Lucas sorriu. Aquele sorriso grande, radiante, que era a cara do pai. Eu quero ser como ele, Lucas confessou. Eu quero fazer as pessoas felizes como ele fazia. Eu quero criar coisas bonitas com as mãos como ele criava. Eu quero ser um pai bom. Se um dia eu tiver filhos, você já está sendo como ele, Helena garantiu. Mais do que você imagina. 6 meses depois, era o aniversário de 10 anos de Lucas. Helena tinha planejado uma festa pequena, mas especial. Alguns amigos da escola, alguns primos, os avós. Decoração simples, com balões azuis e amarelos. O bolo favorito de Lucas de chocolate com morango, mas na manhã do aniversário, antes de qualquer convidado chegar, Helena tinha uma surpresa especial para o filho. Ela acordou Lucas cedo, com um beijo na testa. Bom dia, aniversariante, ela disse, abrindo as cortinas para deixar o sol entrar. Lucas se espreguiçou, sorrindo. Bom dia, mãe. Eu tenho um presente especial para você, Helena anunciou. Mas você precisa vir comigo. Intrigado, Lucas levantou rapidamente. Ele seguiu a mãe pela casa, imaginando o que seria. Eles atravessaram a sala, foram até o corredor, e então Helena parou na frente da porta da garagem. Tá aqui? Lucas perguntou, confuso. Está, Helena confirmou. E então abriu a porta. A garagem tinha sido transformada. Antes estava cheia de caixas, ferramentas velhas, coisas guardadas ao acaso, mas agora estava organizada, limpa, e no centro,
havia uma bancada de trabalho nova, com ferramentas dispostas ordenadamente: serras, martelos, lixas, tintas, tudo o que um jovem artesão precisaria. Mãe, Lucas começou, sem palavras. Eu sei que você tem passado muito tempo aqui, tentando fazer seus próprios brinquedos, Helena explicou. E eu sei que nem sempre é fácil com as ferramentas velhas que estavam aqui. Então, eu pensei, por que não dar para você um espaço de verdade? Um lugar onde você possa criar, como seu pai criava. Lucas entrou na garagem devagar, tocando a bancada nova com reverência. Ele abriu as gavetas e encontrou mais surpresas: conjuntos de pregos organizados por tamanho, cola especial para madeira, verniz, pincéis de diferentes espessuras. Tem mais, Helena disse, e apontou para o canto da garagem. Lá, coberta com um pano, havia uma forma grande. Lucas foi até lá e tirou o pano com cuidado. Era uma caixa. Não era só uma caixa. Era a caixa de ferramentas do pai dele. Helena foi até ao lado dele. Seu pai guardava as ferramentas dele nessa caixa. Ela tem todas as ferramentas que ele usou para fazer seus brinquedos. E agora, ela é sua. Lucas abriu a caixa com mãos trêmulas. Lá dentro estava tudo preservado: chaves de fenda, com os cabos gastos pelo uso, um esquadro de metal, 1 metro dobrável. E em cada ferramenta, Lucas podia imaginar as mãos do pai segurando, usando, criando. Eu não sei o que dizer, Lucas sussurrou. Não precisa dizer nada, Helena respondeu, passando a mão no cabelo do filho. Só quero que você saiba que você pode continuar o legado dele. Você pode continuar criando, fazendo coisas bonitas. E quem sabe, um dia, você vai fazer brinquedos para seus próprios filhos. E a história vai continuar. Lucas abraçou a mãe com força. E ali, naquela garagem que tinha sido o santuário de Rafael anos atrás, e que agora seria o santuário de Lucas, mãe e filho, compartilharam um momento de gratidão pura. A festa foi maravilhosa. As crianças brincaram, comeram bolo até passar mal, riram até doer a barriga. Mas no final do dia, quando todos já tinham ido embora e a casa estava quieta de novo, Lucas fez algo especial. Ele pegou uma das ferramentas da caixa do pai, uma pequena serra menos, e foi até a garagem. Ele tinha um pedaço de madeira guardado, especialmente para aquele dia. E então ele começou a trabalhar. Helena observou da porta, sem dizer nada. Ela apenas assistiu enquanto o filho media, marcava, cortava, lixava. O processo era lento. Lucas errou algumas vezes. Teve que recomeçar, mas ele não desistiu. Levou 3 horas, mas no final, Lucas tinha criado algo. Era um pequeno coração de madeira, simples, mas bem feito. E no meio do coração, ele tinha entalhado 2 letras. Rua F. Rafael Ferreira. É para o pai, Lucas explicou, mostrando para a mãe. Eu quero colocar no quarto, ao lado dos brinquedos dele, para ele saber que eu estou aprendendo, para ele saber que eu também consigo criar coisas bonitas. Helena sentiu as lágrimas virem, mas eram lágrimas felizes, lágrimas de orgulho. Tá perfeito, ela disse. Está absolutamente perfeito. Naquela noite, Lucas colocou o coração de madeira em um lugar especial no assento do cavalinho de balanço. E antes de dormir, ele se sentou ao lado do cavalinho e sussurrou: Feliz aniversário para mim, pai, e obrigado. Obrigado por tudo. 1 ano depois, Lucas tinha 11 anos agora, e muita coisa tinha mudado. Ele tinha ficado mais alto, a voz estava começando a mudar, e seu quarto tinha se enchido de criações próprias. Aviõezinhos de madeira pendurados no teto ao lado do que o pai tinha feito. Carrinhos de diferentes tamanhos nas prateleiras. Uma coleção de pequenas esculturas de animais.
A escola tinha percebido o talento de Lucas. A professora de artes tinha o inscrito em um concurso regional de artesanato jovem e, para surpresa de todos, Lucas tinha ganhado o 3º lugar, com um barco à vela que ele tinha feito, completo com velas de pano e um casco perfeitamente lixado. Mas a maior mudança não era externa, era interna. Lucas tinha se tornado um menino em paz. Ele não tinha mais aquela sensação de que algo estava faltando. Ele sabia que o pai não estava ali fisicamente, mas sentia a presença dele todos os dias, na garagem, quando trabalhava na bancada, no quarto, quando olhava para os brinquedos antigos, nas histórias que a mãe contava todas as noites. Helena também tinha mudado. Ela tinha aprendido a falar sobre Rafael sem doer tanto. Tinha aprendido que manter a memória viva não era uma forma de ficar presa no passado, mas sim de honrar o amor que existiu e ainda existe. Um dia, no começo da primavera, quando as árvores estavam floridas e o ar estava perfumado, Lucas fez um pedido especial à mãe. Mãe, podemos visitar o pai? Helena sabia o que ele estava pedindo. Lucas nunca tinha ido ao cemitério. Ela nunca tinha levado, achava que era muito pesado para uma criança. Mas agora, olhando para o filho, ela percebeu que ele não era mais aquela criança que precisava ser protegida de tudo. Ele tinha amadurecido. Ele estava pronto. Podemos, ela disse simplesmente. No sábado seguinte, eles foram. Helena dirigiu até o cemitério na periferia da cidade. Um lugar tranquilo, com muitas árvores e flores. Ela tinha visitado aquele lugar centenas de vezes sozinha, ao longo dos anos. Mas essa era a primeira vez que levava Lucas. Eles caminharam entre os jazigos até chegar ao de Rafael. Era simples, mas bem cuidado. Helena trazia flores todo mês, trocava, limpava. A lápide dizia: Rafael Ferreira Amado, esposo, pai e amigo. O amor permanece. Lucas ficou parado na frente da lápide, por um longo tempo. Em silêncio, Helena respeitou o momento, ficando um passo atrás. Finalmente, Lucas se abaixou e colocou algo na frente da lápide. Era um brinquedo que ele tinha feito. Um pequeno cavalinho de madeira, parecido com o que o pai tinha feito para ele, mas com o estilo único de Lucas. Oi, pai, Lucas disse, a voz suave, mas clara. Eu sou o Lucas, seu filho. Eu sei que a gente nunca se conheceu direito, mas eu sinto que te conheço. Mãe conta muitas histórias sobre você. E eu encontrei os brinquedos que você fez para mim. Eles são incríveis. Ele fez uma pausa, tocando a lápide com a mão. Eu fiz esse cavalinho para você. Lucas continuou. Não é tão bom quanto o que você fez, mas eu estou aprendendo. Eu uso suas ferramentas, trabalho na sua bancada e toda vez que eu crio algo, eu sinto que você está ali comigo, me ensinando. Helena estava chorando silenciosamente atrás dele, mas deixou o filho continuar. Eu queria que você soubesse que eu estou bem, Lucas disse. Mãe, cuida muito bem de mim e eu estou feliz. Às vezes eu fico triste porque você não está aqui, mas aí eu lembro dos seus brinquedos, eu lembro que você sempre quis me ver feliz. Então eu procuro ser feliz por mim e por você. O vento soprou suavemente, fazendo as folhas das árvores sussurrarem. Eu te amo, pai, Lucas concluiu. Mesmo sem te conhecer, eu te amo e eu prometo continuar fazendo coisas bonitas. Prometo continuar seu legado. Ele se levantou e se virou para a mãe. Helena abriu os braços e o abraçou forte, forte, forte. Ele ouviu. Ela sussurrou no ouvido do filho. Tenho certeza que ele ouviu. Eles ficaram ali por mais algum tempo, apenas estando presentes. Depois, caminharam de volta ao carro de mãos dadas, em silêncio. Mas não era um silêncio triste. Era um silêncio em paz. 5 anos depois, Lucas tinha 15 anos agora. Um adolescente alto,
com a mesma estrutura forte que o pai tinha. Ele continuava criando, sua habilidade tinha crescido exponencialmente. Ele agora fazia peças complexas, caixas de música com engrenagens elaboradas, tabuleiros de xadrez com peças entalhadas à mão, esculturas que pareciam ganhar vida. Ele tinha aberto uma pequena conta em uma plataforma online para vender suas criações. Não era nada grande, mas o dinheiro que ganhava ele guardava metade para a faculdade, queria estudar design e marcenaria, e a outra metade doava para um orfanato local. Por quê? Helena tinha perguntado quando Lucas começou a fazer as doações. Porque o pai era gentil. Lucas tinha respondido, como se fosse óbvio. Ele ajudava as pessoas. Eu quero fazer o mesmo. Helena não conseguiu argumentar contra aquilo. O cavalinho de balanço agora estava em um lugar de honra na sala. Uma peça de decoração que sempre chamava a atenção de quem visitava a casa. E Lucas sempre contava a história. Nunca se cansava de contar. A história do pai que nunca conheceu, mas que o amou tanto que criou brinquedos para um futuro que ele não viveria para ver. Um dia, um professor de história da escola de Lucas propôs um projeto interessante. Cada aluno deveria criar um documentário curto sobre alguém importante em suas vidas. Lucas imediatamente soube sobre quem faria. Ele trabalhou no projeto durante meses. Filmou entrevistas com a mãe, com os avós paternos que ele tinha conhecido melhor nos últimos anos, com amigos antigos de Rafael que Helena tinha ajudado a encontrar. Ele mostrou os brinquedos, filmou a si mesmo trabalhando na garagem. Criou uma narrativa que entrelaçava passado e presente. O título do documentário era simples: Brincando com Fantasmas. Como meu pai me ensinou a criar. Quando o projeto foi apresentado na escola, algo especial aconteceu. A sala ficou em silêncio absoluto durante toda a exibição. 15 minutos de história, amor, perda e redenção. E quando terminou, o professor se levantou e aplaudiu. Depois, a sala inteira se levantou e aplaudiu também. Lucas ganhou o prêmio de melhor projeto do ano. Mas mais importante que isso, ele sentiu que tinha honrado a memória do pai de uma forma poderosa. Tinha compartilhado a história de Rafael com o mundo. O documentário acabou circulando na internet, compartilhado por professores, pais e estudantes. Milhares de pessoas assistiram e muitas escreveram para Lucas, contando suas próprias histórias de perda e conexão, de como mantinham viva a memória de pessoas que amaram. Lucas respondeu a todos que pode, e em cada resposta havia a mesma mensagem. O amor não termina, ele se transforma. Ele continua, e aqueles que perdemos nunca estão realmente longe se mantivermos suas memórias vivas em nossos corações e ações. 10 anos depois, Lucas tinha 21 anos. Ele tinha se formado em design e marcenaria artística. Com honras, durante a faculdade, ele tinha continuado criando, vendendo suas peças, construindo uma reputação. Agora tinha seu próprio pequeno ateliê, um espaço alugado, onde trabalhava e vendia suas criações. Mas o mais especial tinha acontecido alguns meses atrás. Lucas tinha conhecido alguém, uma garota chamada Marina, estudante de arquitetura, que tinha entrado na loja dele por acaso e tinha ficado fascinada pelos brinquedos de madeira que ele ainda fazia. Mesmo depois de todos esses anos, eles tinham começado a conversar. Uma conversa tinha virado duas. Duas tinham virado jantares. Jantares tinham virado um relacionamento. E agora, Lucas estava apaixonado. Uma noite, Lucas levou Marina para conhecer Helena. Ele estava nervoso, mas não precisava estar. Helena e Marina se deram bem imediatamente, conversando sobre arquitetura, design, sobre os planos que tinham para o futuro. No final da noite, quando Marina estava na cozinha ajudando Helena com a sobremesa, Helena sussurrou para o filho: "Ela é especial. Segura essa,
tá? Lucas sorriu. Vou segurar. Mas o momento mais importante da noite aconteceu quando Marina viu o cavalinho de balanço na sala. Esse brinquedo é lindo, ela disse, se aproximando. Você fez? Lucas balançou a cabeça. Foi meu pai. Ele fez antes de eu nascer. E então, pela enésima vez em sua vida, mas nunca de forma menos emocionante, Lucas contou a história. Contou sobre a caixa encontrada no sótão, sobre os brinquedos feitos com amor, sobre o pai que ele nunca conheceu, mas que tinha deixado um legado de criatividade e amor. Marina ouviu em silêncio, e quando Lucas terminou, havia lágrimas em seus olhos. Isso é a coisa mais bonita que eu já ouvi, ela sussurrou. E então, olhando Lucas nos olhos, ela disse: Você vai ser um pai incrível um dia. Tenho certeza. A afirmação pegou Lucas de surpresa. Eles nunca tinham falado sobre isso, mas de alguma forma fazia sentido, porque era isso que ele queria. Queria ser pai, queria criar brinquedos para seus próprios filhos. Queria continuar o ciclo que Rafael tinha começado. Você acha? Ele perguntou. Vulnerável. Eu sei, Marina garantiu. 15 anos depois, Lucas tinha 26 anos. Ele e Marina tinham se casado em uma cerimônia pequena e bonita, no jardim da casa de Helena. O cavalinho de balanço tinha sido usado como parte da decoração, e vários dos amigos tinham ficado fascinados pela história por trás dele. E agora vinha a grande notícia. Marina estava grávida. Eles tinham descoberto há algumas semanas, mas tinham esperado até ter certeza absoluta antes de contar para Helena. E quando contaram, a noite em que levaram Marina para jantar na casa da avó, Helena chorou tanto que Lucas ficou preocupado. Mãe, você está bem? Ele perguntou, abraçando-a. Estou ótima, Helena soluçou. Estou feliz demais. Você vai ser pai, Lucas? Você vai ser pai. E então ela fez algo inesperado. Foi até a sala, pegou o cavalinho de balanço e colocou nas mãos de Lucas. Esse agora é para o seu filho, ela disse. Firme, o ciclo continua. Lucas olhou para o cavalinho, o mesmo cavalinho que o pai tinha feito para ele há mais de 20 anos. O mesmo cavalinho que tinha sido sua conexão com um pai que ele nunca conheceu. E agora, aquele cavalinho seria a conexão de seu filho com seu avô. Você tem razão, Lucas disse, emocionado. O ciclo continua. Naquela noite, já em casa, Lucas foi até o ateliê. Ele tinha algo para fazer, algo que tinha planejado desde que era criança. Mesmo sem saber conscientemente, ele começou a trabalhar durante os próximos meses. Conforme Marina crescia e o bebê se desenvolvia, Lucas trabalhou em um projeto especial. Ele criou uma coleção inteira de brinquedos. Um carrinho, um aviãozinho, um barquinho, uma casinha, cada um feito com o mesmo amor e cuidado que o pai tinha usado. Mas havia uma diferença. Lucas fez uma de cada brinquedo para o filho que estava chegando, mas ele também fez réplicas menores de cada um. E essas réplicas menores ele colocou em uma caixa especial, uma caixa de madeira escura com detalhes entalhados nas laterais, exatamente como a caixa que o pai tinha feito para ele. E dentro dessa caixa, junto com os brinquedos em miniatura, Lucas colocou uma carta escrita à mão em um papel especial que dizia: Para meu filho, esses brinquedos foram feitos com amor, assim como seu avô fez brinquedos para mim antes de eu nascer. Eu nunca conheci meu pai. Ele morreu quando eu era muito pequeno. Mas ele me deixou algo mais precioso que sua presença física. Ele me deixou o seu amor em forma de criações, brinquedos feitos com as próprias mãos, cada um contando uma história de esperança e sonhos para o futuro. Agora eu faço
o mesmo para você. Não porque eu não vou estar aqui, eu pretendo estar ao seu lado por muitos e muitos anos, mas porque eu quero que você saiba, desde sempre, que você foi desejado, esperado, amado, antes mesmo de existir. Quando você brincar com esses brinquedos, saiba que eu estou brincando com você. E seu avô, que você nunca vai conhecer, mas que também te ama, também está brincando com você. O amor não termina. Ele se transforma. Ele continua. E um dia, quando você for pai, espero que você também faça brinquedos para seus filhos. Espero que você continue esse legado de amor e criação, porque essa é a forma mais bonita que conheço de dizer eu te amo, com todo o meu amor. Seu pai, Lucas. O nascimento, quando o bebê finalmente chegou, uma menina linda, com os olhos da mãe e o sorriso da família Ferreira, menos foi um dos dias mais felizes da vida de Lucas. Helena estava lá no hospital, segurando a neta com todo o cuidado do mundo, chorando lágrimas de alegria pura. Ela é perfeita, Helena sussurrou, completamente perfeita. Como vocês vão chamá-la? Lucas e Marina trocaram um olhar. Eles já tinham decidido. Rafaela, Lucas disse suavemente, em homenagem ao meu pai. Helena começou a chorar novamente. Mas eram lágrimas boas, lágrimas de fechamento de círculo, de continuidade, de amor que transcende gerações. Alguns dias depois, quando levaram a pequena Rafaela para casa, a primeira coisa que Lucas fez foi colocar a filha no cavalinho de balanço. Ele a segurou com cuidado, apoiando a cabecinha minúscula e balançou devagar. Oi, Rafa, ele sussurrou para a filha. Este cavalinho foi feito pelo seu avô há muito tempo. Ele fez para mim. Eu brinquei nele e agora você vai brincar nele também. E assim a história continua. 3 gerações conectadas pelo amor, conectadas pelos brinquedos, conectadas pela história, 20 anos depois. Rafaela tinha 19 anos. Ela tinha crescido ouvindo histórias sobre o avô que nunca conheceu. Tinha crescido brincando com os brinquedos que ele tinha feito e com os brinquedos que o pai tinha feito. Tinha crescido na garagem, aprendendo a trabalhar com madeira, desenvolvendo a mesma paixão pela criação. Ela estava agora no último ano do ensino médio, prestes a entrar na faculdade. E para o projeto final da escola, ela tinha escolhido fazer algo especial, uma exposição de arte. Mas não era uma exposição comum, era uma exposição sobre legado, sobre amor que atravessa gerações, sobre como objetos podem carregar memórias e manter pessoas vivas. A exposição se chamava 3 Gerações de Amor. A história de uma família, através de brinquedos de madeira, ela tinha reunido todos os brinquedos, os que o avô Rafael tinha feito para o pai Lucas, os que o pai Lucas tinha feito para ela e os que ela mesma tinha feito, já aprendendo o ofício. Cada brinquedo estava exposto com uma pequena placa explicando sua história, quem tinha feito, quando, por quê. No centro da exposição estava o cavalinho de balanço, o cavalinho original, aquele que tinha sido encontrado no sótão mais de 40 anos atrás. Aquele que tinha começado tudo. No dia da abertura da exposição, a galeria da escola estava cheia. Lucas, Marina e Helena estavam lá, obviamente, mas havia também muitas outras pessoas, amigos da família que tinham acompanhado a história ao longo dos anos, colegas de escola interessados e até alguns jornalistas locais que tinham ouvido falar sobre o projeto. Quando chegou a hora da fala de Rafaela, ela ficou no centro da galeria e começou. Esta exposição é sobre a minha família, mas também é sobre toda família, porque todas as famílias têm histórias, todas as famílias têm amor que precisa ser passado adiante. Ela apontou para os brinquedos ao redor. Meu avô morreu antes de eu nascer. Morreu
até antes do meu pai lhe conhecer. Mas ele deixou esses brinquedos. E esses brinquedos não são só pedaços de madeira, eles são cartas de amor, são promessas, são provas de que mesmo quando perdemos alguém, o amor dessa pessoa continua. Rafaela caminhou até o cavalinho de balanço e colocou a mão sobre ele. Este cavalinho tem mais de 40 anos. Ele foi feito pelas mãos do meu avô Rafael, que sonhava em ver o filho dele brincar. O filho dele, meu pai Lucas, encontrou este cavalinho quando tinha 9 anos e nunca mais largou. Ele brincou nele, aprendeu com ele e então passou para mim. E eu também brinquei nele quando era pequena. Ela olhou para o pai na plateia. Lucas estava chorando, mas sorrindo. Meu pai sempre me disse uma coisa: o amor não termina. Ele se transforma. Ele continua. E este cavalinho é a prova de que um homem que morreu há mais de 30 anos ainda está presente em nossas vidas. Presente em cada brinquedo, presente em cada história. Presente em mim. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras ressoassem. Então, esta exposição é minha forma de dizer obrigada. Obrigada ao avô que nunca conheci, mas que me ensinou a criar. Obrigada ao pai que manteve viva essa tradição. Obrigada à família que transforma amor em arte e arte em memória. A exposição foi um sucesso tremendo. Ela ganhou todos os prêmios que a escola oferecia. Mas mais importante, ela tocou corações. Fez pessoas chorarem. Fez pessoas ligarem para os pais, para os avós, para perguntar sobre as histórias da família. Fez pessoas perceberem que objetos simples podem carregar significados profundos. E naquela noite, depois que todos tinham ido embora e a galeria estava vazia, Lucas ficou sozinho por alguns minutos, apenas olhando para a exposição. Ele se aproximou do cavalinho de balanço e colocou a mão sobre ele, como tinha feito 1000 vezes antes. E então ele sussurrou, como se o pai pudesse ouvi-lo: obrigado, pai. Obrigado por me ensinar a amar. Obrigado por me ensinar a criar. Obrigado por me ensinar que o amor continua, sempre continua. E naquele momento, Lucas jurou que podia sentir algo, uma sensação de paz, de completude. Como se, de alguma forma, Rafael realmente estivesse ali, vendo o que sua criação tinha se tornado, vendo não só os brinquedos, mas o legado, a família, o amor que se multiplicou e cresceu muito além do que ele poderia ter imaginado. O cavalinho de balanço continuaria passando de geração em geração, e cada criança que brincasse nele estaria, de alguma forma, brincando com Rafael. Estaria continuando o sonho dele. Estaria provando que o amor, verdadeiramente, nunca morre. Ele apenas se transforma. Ele continua para sempre. E assim termina a história de O Presente Esquecido. Uma história sobre perda, mas também sobre amor, sobre memória, sobre como aqueles que perdemos nunca estão realmente longe, se os mantivermos vivos em nossos corações, em nossas histórias, em nossas ações, porque no final não são os anos que vivemos que importam. É o amor que deixamos, é a marca que fazemos, é a forma como tocamos as vidas das pessoas, mesmo daquelas que nunca chegamos a conhecer. Rafael nunca viu o filho crescer, mas ele está presente em cada história, em cada brinquedo, em cada momento em que Lucas cria algo com as mãos. Ele está presente em Rafaela, na bisneta que ele nunca conheceu, mas que carrega seu nome e sua paixão. O amor continua, sempre continua. E aquele cavalinho de balanço, aquela pequena peça de madeira feita há tantos anos atrás, continua cumprindo seu propósito, continua carregando crianças em aventuras imaginárias, continua sendo uma ponte entre passado e presente, entre ausência e presença, entre perda e amor. Porque afinal, como Lucas disse
quando tinha apenas 9 anos, com a sabedoria simples que só as crianças têm, então ele está brincando comigo agora. E ele sempre esteve, sempre estará, para sempre.